E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer o seu personagem voar. Por exemplo, isso aqui, ó, mano. Coisa linda, maravilhosa. Então, primeira coisa, vai no seu CMD e cria um comando que vai levar a gente até um state def que a gente criou. Aqui eu criei um change state e ele vai nos levar até o state def 80 que eu criei. E aqui tem algumas condições para eu poder acessar isso. Eu vou colocar esses aqui como trigger all. Aqui está indicando qual comando eu preciso apertar para entrar nesse state 80. E aqui embaixo está dizendo que eu só preciso estar no state def A, no ar, e que eu preciso poder me mexer. E eu criei o state def 80 aqui. Ele tem a física no N, move type no I, type no A, velocity igual a 0 para quando a gente começar a voar, a gente ficar parado por um segundo e depois a gente puder se mexer normalmente. E como saída desse state def 80, eu coloquei um change state para a gente apertar o comando S, que vai nos levar para o nosso state 50, que é a gente caindo normalmente. Só lembrando que aqui nesse state o control tem que estar igual a 0. Agora, a gente vai criar uma forma da gente poder se controlar enquanto a gente estiver no ar. Por exemplo, eu aperto para a direita, eu vou um pouco para a direita, para a esquerda a mesma coisa, para cima e para baixo. Para a gente poder se controlar no ar, vamos colocar a função velocity. Eu vou colocar aqui como condição o seguinte: command igual hold forward, para a gente segurar para frente, para a gente poder se movimentar para frente. Agora, a velocidade x 4 significa que ele se movimentando para a direita. Agora, se eu quiser que o meu personagem se movimente para a esquerda enquanto eu seguro o botão esquerda, o left, eu copio e colo aqui embaixo, eu coloco o X como negativo, e ao invés de hold forward, eu coloco o hold back. Agora eu posso fazer os mesmos comandos para o Y. Eu copio e colo aqui embaixo, e ao invés de X, eu coloco o Y. E como aqui esse 4 ele é positivo, significa que é para baixo, então é hold down. Já que na programação, quando o Y se refere a números positivos, é ele indo para baixo, e quando é números negativos, é ele indo para cima. Aqui no hold back eu coloco o hold up. E pronto, aqui a gente já tem a nossa movimentação feita. Posso botar para testar. Beleza, aqui a gente já tem o nosso voozinho pronto. Eu consigo ir para cima, para esquerda, para baixo, para frente, para o lado. Só que ele não para de se movimentar. Como vocês podem perceber, eu estou sempre me movimentando na diagonal. Eu não estou indo reto para frente, nem reto para cima, nem nada. Isso porque eu não programei uma forma do Gohan parar de se movimentar enquanto ele está voando no ar. Quando eu solto algum botão, eu não paro, eu continuo até o infinito. Então a gente vai criar uma nova condição aqui. Vamos deixar em cima. A gente vai deixar o X sendo 0, caso eu não esteja apertando para frente, segurando para frente. E vamos botar um trigger 2 aqui, uma segunda condição para o meu X ser 0. Se eu não estiver segurando back. E é só fazer agora a mesma coisa com Y. Pronto, agora a gente já pode testar. Pronto, está aí. Eu não estou apertando nada. Agora eu seguro para frente, eu paro. O X é 0 agora. Seguro para trás, o X é menos 4 agora. Eu posso apertar para baixo, para cima. E agora eu consigo me movimentar bem melhor. Só que essa animação do Gohan voando tá bem tosca. Vamos mudar isso. Aqui no meu state, dessa vez, vamos colocar a função change anime. E a gente só vai precisar do velo e do trigger 1. Primeiramente, eu separei a animação do Gohan voando. Aqui eu tenho o fly stand, que é o Gohan voando quando ele está parado. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou botar como condição vel x igual a 0. Se a minha velocidade for igual a 0, o Gohan vai mudar para uma determinada animação. Qual a animação? Aqui eu botei aqui é 110, então 110. Beleza. Agora vamos copiar isso aqui e vamos colocar o seguinte: caso o vel x for depois do 0, a animação vai ser 111, que é a animação que eu separei para o Gohan voando para frente. Copio, colo embaixo, faço a mesma coisa, só que caso o x seja anterior a 0. E no caso vai ser a animação 112, que é o Gohan voando para trás. Beleza, aqui o Gohan ele tá parado, tô voando. Agora eu tô voando para trás, para frente. E eu posso ir para cima, para baixo, para frente. E agora sim, tem pelo menos uma animação mais aceitável do Gohan voando. Enfim, a nossa animação de voo já tá aqui. Só que agora é o seguinte: e se o meu inimigo for para trás de mim? Eu continuo olhando para a mesma direção que eu comecei a voar. Por exemplo, o inimigo não. O inimigo ele sempre está olhando para mim.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar turn, a gente vai virar para a direção do inimigo, caso ele esteja atrás da gente. Então, uma função para fazer a gente se virar para a direção a qual o inimigo está, a gente usa a função turn. A função turn faz com que a gente se vire na direção do inimigo. Aqui a gente não precisa especificar nenhum outro parâmetro, como, por exemplo, velo, e aqui só tem as condições, porque a gente só quer se virar. Só temos que especificar as condições aqui. Eu vou botar uma condição para vocês entenderem, que é a condição P2 dist x. Isso aqui, ela vai medir a distância entre mim e o meu inimigo. Eu quero o seguinte, caso essa distância seja anterior a 0, eu vou me virar na direção a qual o inimigo está. E para quem não entendeu, aqui vai uma explicação no Paint, desenhadinha, porque vai ficar melhor assim. Por exemplo, aqui estou eu, verdinho, e aqui está o meu inimigo. Beleza. E entre nós dois existe a distância x, e o x é a distância horizontal. Essa distância ela pode ser medida em números. Por exemplo, a distância entre mim e o meu inimigo agora é de 123 pixels. A distância é medida em pixels. E conforme o meu inimigo se aproxima, essa distância ela é reduzida. Agora deixou de ser 23 para ser 50 pixels. E essa distância ela é armazenada no seguinte código, P2 dist x. E caso o meu inimigo vá para trás de mim, agora o P2 dist x ele deixou de ser um valor positivo. Agora ele se torna o quê? Negativo. Então antes do 123, agora ele vira menos 123. O inimigo está atrás de mim. E se o inimigo se aproximar mais, aí vai deixar de ser 123 para ser menos 49, por exemplo. Ele vai se aproximando. E se ele passar de novo para a minha direita, o valor volta a ser positivo. Eu coloquei como condição aqui que caso o meu P2 dist x seja anterior a 0, ou seja, caso o meu inimigo esteja atrás de mim, eu vou me virar. E já que eu me virei para a esquerda, agora esses números positivos que estavam aqui, eles só são positivos porque eu estava olhando para a direita. Só que agora eu estou olhando para a esquerda. Então, esses números que eram positivos viraram negativos. E o que está para a esquerda, agora virou positivo. Ou seja, os números positivos desse P2 dist x são para onde eu estou olhando. Se eu estou olhando para a esquerda e o meu inimigo está na minha esquerda, então esse P2 dist vai ser positivo. Se eu estou olhando para a direita e o meu inimigo está na esquerda, significa que esse P2 dist vai ser negativo. Isso faz com que eu só me vire uma vez. Eu não fique tendo um bug de tipo virar 1 milhão de vezes, não. A nossa segunda condição é enemy facing é igual a facing. Enemy facing é a direção para a qual o meu inimigo está olhando. O meu facing é a direção para a qual eu estou olhando. O meu facing vai ser 1. Se o meu inimigo está olhando para a direita também, o facing dele também vai ser 1. E aqui significa que eu estou dizendo que eu quero me virar caso a direção para a qual o meu inimigo e eu estamos olhando seja a mesma. Por exemplo, se o meu inimigo e eu... Se o meu inimigo está olhando para a direita e eu estou olhando para a direita, significa que isso está errado. Porque o meu inimigo ele precisa estar olhando para mim e eu preciso estar olhando na direção do meu inimigo. Se essas duas direções para a qual nós dois estamos olhando forem iguais, significa que eu vou me virar. Aqui está um exemplo. Agora funcionando o turn. Quando a distância x é menor do que 0 eu me viro, ou quando eu estou olhando na mesma direção do inimigo. Então, só que esse nosso voo ele está muito robótico. Vamos botar um pouco mais de fluidez nele. Ao invés da função vel_set, a gente tem aqui a função vel_add, que ela vai adicionar um pouco de velocidade a cada segundo. Vamos substituir aqui os nomes vel_set por vel_add. Feito isso, agora eu vou tirar aqui o que faz a gente parar de se mexer quando a gente não aperta nada. Bom, agora quando a gente começa a voar, a gente tem um efeito de aceleração bem forte aqui. Se a gente diminuir esse vel_add e deixar um número, por exemplo, 0.5 em todos esses aqui, significa que a gente vai estar adicionando 0.5 de velocidade a cada tique do jogo. Dessa forma, o nosso voo fica bem mais fluido, bem mais fraco, aí a gente não acelera tanto. Só que é claro, aqui a gente não tem nenhum efeito de desaceleração, só eu mesmo me mexendo para os lados.
E também a gente não tem nenhum limite de velocidade, aqui a gente pode acelerar até o infinito. Agora, para a gente fazer um efeito de desaceleração para o nosso voo, a gente usa a função vel_mul. A gente pega a nossa velocidade atual e multiplica por um certo valor. Eu vou deixar, por exemplo, aqui como condição para a nossa desaceleração. Caso eu não esteja apertando para frente, nem para trás, nem para cima e nem para baixo. Eu deixei tudo isso. Caso eu não esteja apertando nenhum desses botões, eu vou multiplicar a minha velocidade atual por um certo valor. Agora, qual seria esse valor? Se a minha velocidade, por exemplo, for 4, e a cada tique do jogo que se passa, eu for multiplicando por 2, aí vira 8, aí depois 16, e vai indo, vai indo, vai indo. Então, só que eu não quero que a minha velocidade ela vá aumentando conforme o tempo. Já que eu não estou apertando nada, a minha velocidade ela tem que ir diminuindo conforme o tempo passa. Então, o que a gente faz? Ao invés da gente multiplicar por 2 ou algum outro número inteiro, vamos multiplicar por um número decimal, por exemplo, 0.5. Se eu multiplicar x e o y por 0.5, a gente vai ter um efeito de desaceleração. Aqui, por exemplo, eu estou voando, eu já estou parado, já dá para ver o efeito do vel_mul ali. Eu vou acelerando, só que ele vai multiplicando a minha velocidade atual por 0.5 a cada tique do jogo. Então, a minha velocidade ela vai diminuindo conforme o tempo passa. Esse efeito de desaceleração ele está muito forte, eu vou deixar ele um pouco mais fraco. Para você deixar o seu efeito de desaceleração mais fraco, você pode, por exemplo, ao invés de 0.5, multiplicar a sua velocidade atual por um número ainda menor, 0.05. Só que no caso, eu vou deixar 0.98, porque aqui já está um bom valor para mim, que eu já testei. E eu também mudei o meu vel_edge para adicionar 0.4 a cada tempo que se passa do jogo, e o meu vel_edge do y vai ser 0.2. Beleza. Agora sim, o meu voo ele já está um pouco melhor, já tem um efeito de desaceleração e a velocidade para cima, para baixo, para frente e para os lados já está boa para mim. Só que a gente ainda não tem um limite, a gente está podendo acelerar até o infinito. A gente poderia fazer o seguinte, adicionar um vel_set aqui e fazer com que o meu x, por exemplo, ele fosse 4, caso a minha velocidade x ultrapassasse 4. Aí toda vez que ele ultrapassasse o número 4, ele volta para o vel x sendo 4. E a gente poderia fazer isso com os outros vel_edges aqui. Só que ao invés disso, eu vou fazer outra coisa. Eu vou poupar linhas e vou fazer isso aqui mesmo. É o seguinte, o meu vel_edge ele pega a minha velocidade atual e ele adiciona um certo valor. Então eu vou acelerando conforme o tempo passa. Eu vou botar o seguinte, conde, caso a minha velocidade x seja anterior a 4, eu vou adicionar 0.4 de velocidade a cada tique do jogo. E caso o meu vel_x não seja anterior a 4, ou maior, ou talvez igual a 4, significa que se eu já estou no meu limite de velocidade, eu não vou adicionar nada de velocidade, vai continuar na mesma. Agora, se eu adicionar essa mesma lógica para os outros vel_edges aqui, isso também vai dar certo. E aí, ao invés do meu vel_x aqui, eu coloco o vel_y e o hold up, que é ele subindo, eu continuo deixando negativo. O meu limite de velocidade indo para trás é menos 4. Então, se eu tiver um valor de velocidade x maior do que o menos 4, eu posso adicionar menos 0.4 a cada tique do jogo. E beleza, aqui a gente já tem o nosso voo perfeitinho, bem fluido e com o limite de velocidade imposto. E para quem não entendeu direito como funcionam essas três funções, é o seguinte, o vel_set ele seta definitivamente uma velocidade para o seu player. Por exemplo, ele tem uma velocidade já definida, ele é constante. Já o vel_edge, ele pode adicionar conforme o tempo passa ou reduzir cada vez mais a sua velocidade conforme o tempo passa. Então a velocidade ela constantemente vai aumentando ou constantemente vai diminuindo. Já o vel_mul, ele pega a sua velocidade atual e multiplica por certo número. Pode ser um número decimal ou um número inteiro. Se você multiplicar por um número inteiro, a sua velocidade ela pode constantemente ir aumentando conforme o tempo passa. Se você multiplicar por um número decimal, a sua velocidade ela começa rápida e vai diminuindo cada vez mais conforme o tempo passa. Claro que como saída do meu state de voo, eu botei pos x
superior ou igual a menos 10. Ou seja, caso eu chegue numa certa proximidade quanto em relação ao chão, eu vou voltar para minha posição de caindo normalmente. Então, agora para a gente colocar um tempo limite no nosso voo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: crie uma nova animação com o número que você quiser, e essa animação tem que ter um frame vazio. Aí você cria um state def, e eu criei o state def 1700. Ele é um helper. Eu vou usar um helper para definir o meu limite de tempo nesse voo. Quando esse helper deixar de existir, aí eu vou parar de voar. Enquanto ele estiver existindo, eu vou continuar voando. Então, eu criei um helper com state def 1700, type no S, move type no I, physics no N, anime, eu deixei aquela anime que tem o frame vazio, porque eu não quero que a animação desse helper apareça. S3 priority não importa, mas eu vou deixar aí. Destroy self, que é para o nosso helper ele deixar de existir, já que enquanto ele existir, a gente vai poder voar. Quando ele parar de existir, a gente para de voar. Então, no trigger 1, para eu fazer esse meu helper se autodestruir, time depois ou igual a 100. Então, depois de 100 ticks, enquanto esse helper existir, aí ele vai se destruir e eu vou parar de voar. Segunda forma para ele se destruir é caso root, que sou eu, o player, depois que a minha posição Y tiver depois ou igual a menos 10, que é uma proximidade em relação ao chão, aí esse helper deixa de existir e eu paro de voar e aterriço. Depois que você tem o seu helper, a gente precisa invocar ele. Então aqui eu coloco a função helper, deixo no state def e o id o mesmo número daquele state def que eu criei para o meu helper. A posição tanto faz, e ele vai ser criado no time igual a 0. No instante em que eu entrar no meu state de voo, esse helper é criado. E esse helper, ele é o meu time limit. Beleza. Agora com o helper criado, eu preciso fazer o meu player, enquanto está voando, ele parar de voar assim que esse helper deixar de existir. Então eu posso botar um trigger 3 aqui e colocar a seguinte condição: num helper, para eu checar a quantidade de helper existentes, 1700 igual a 0. Se não existir o helper 1700, esse argumento se torna verdadeiro e a função changeState ativa, fazendo com que eu aterrisse normalmente. Eu também, para facilitar a linha, eu posso fazer o seguinte: colocar uma exclamação antes do num helper, já que o exclamação ele inverte de falso para verdadeiro. Se retorna um valor verdadeiro, ele transforma em falso. Se o num helper não existir, isso aqui vai retornar falso, vai ser como se tivesse retornado 0. Então o exclamação só vai transformar esse falso em verdadeiro, em 1. E aí a função ativa e eu aterriço normalmente. Então, só que aqui existe um bug. Por exemplo, aqui eu consigo voar normalmente e eu tenho o meu tempo limite. Daqui a 100 ticks eu paro de voar e aterriço normalmente. Só que eu vou apertar Ctrl D aqui. Assim vocês conseguem enxergar no lado esquerdo inferior da tela a quantidade de helpers 1700 que existem. Aqui no caso, se eu voar agora, existe 1. Quando eu parar de voar, existe 0. Só que ali o número está travado, ele não vai mostrar o 0, vai só mostrar 1. Eu posso, por exemplo, quando eu parar de voar, enquanto eu estiver no céu, eu aperto para voar novamente. E ele vai criar mais um helper. E eu posso ficar criando um monte de helpers, parando de voar e voltando a voar. Aí isso é um bug. Eu quero que exista apenas um helper para definir o meu limite de tempo. Então eu faço o seguinte: aqui no meu helper 1700, eu coloco mais um trigger, coloco o trigger 3, e eu vou fazer esse helper de time limit se destruir caso a quantidade de num helpers 1700 seja maior do que 1. Se for maior do que 1, o helper 1700 excedente, o a mais que foi criado, ele é destruído e sobra apenas um helper para definir meu limite de tempo. Assim não fica se criando vários helpers invisíveis no meu cenário. E caso você querer criar um golpe para o seu personagem enquanto ele voa, eu vou usar essa animação 600 aqui, que já é o Gohan batendo no ar. Eu vou fazer o seguinte: essa animação ela já tem um state, que é o state def 600, que tem a animação 600 e já tem o hit def certinho. Eu vou fazer com que o meu Gohan, enquanto ele voa, ele possa acessar esse state dele batendo no ar. Então eu faço o seguinte: eu vou botar aqui mesmo um change state agora mesmo, coloco o trigger 1 como command igual a x, state def que ele vai 600,
E pronto. Então, aqui no meu Gohan, eu vou voar agora e eu aperto X. Ele bate, só que ele cai. Toda vez que eu bato com o meu Gohan, ele sempre cai e para de voar. Eu não consigo bater e ficar me mantendo voando no ar. Por que isso acontece? Porque aqui no final do meu State Def 600 tem um Change State dizendo o seguinte: quando a animação de soco acabar, ele volta para o State Def 50, que é o Gohan caindo normalmente sem voar. Então a gente pode botar o seguinte aqui, uma condição, por exemplo, caso o meu Helper 1700 exista, eu posso botar depois do 0 ou igual a 1, mas eu posso deixar só esse argumento que já funciona. Caso o meu num Helper exista, seja 1, aí acontece o seguinte: eu vou para o meu State Def 80, que é o Gohan voando. Caso esse Helper não exista, eu só aterriço normalmente, porque eu não vou estar voando. Então é o seguinte, assim que eu bato, eu caio bem de leve, eu caio um pouquinho. Eu não fico voando normalmente como geralmente seria. Eu caio um pouco e depois volto a voar. Isso porque no meu State Def 600, o Physics dele tá no A. Significa que a física dele tá indicando que ele tá no ar, não tá indicando que ele tá voando. A gente pode botar o seguinte aqui, a gente pode abrir um espaço, colocar a função State Type Set. O que ela vai fazer? Eu posso alterar o meu Move Type, meu State Type e o meu Physics com a condição que eu quiser. Eu vou alterar apenas o meu Physics. Aqui eu posso botar o seguinte: se o meu num Helper 1700 existir, o meu Physics vai para o N. Aí eu posso voar e bater normalmente sem cair, de forma estranha. Então, mas também é possível a gente fazer o seguinte, a gente botar um tempo limite para a gente poder voar novamente. Por exemplo, assim que o tempo limite do voo acaba e a gente aterrissa no chão, a gente vai ficar um tempo sem poder voar. Para fazer isso é fácil. Você cria um novo Helper, por exemplo, eu criei esse Helper aqui de State Def 1750, Type, Move, Type e Physics não importa, animação deixei em 999, que é nada, não tem essa é uma animação que eu criei com frame vazio. E o Destroy Self só tem a condição time depois ou igual a 200. Aí agora é simples, aqui no meu Change State, no meu CMD, você bota uma condição aqui, eu vou botar de Trigger All. Caso o meu Helper 1750, que é o Helper que me impede de voar, exista, eu não vou poder voar. Então é simples, aqui eu faço o seguinte: enquanto esse Helper não existir, caso esse Helper seja igual a 0, aí sim eu posso voar. Agora a gente só precisa fazer com que esse Helper que bloqueia o nosso voo seja invocado. Como que a gente faz? A gente vem aqui no nosso Helper de tempo limite e a gente coloca aqui a função Helper, uma função que cria o State 1750. Ele vai criar esse Helper assim que ele chegar no último tick do seu tempo de existência, assim que ele chegar no time 100, ou depois ou igual a dele. Depois ou igual ao time 100, aí sim esse Helper será invocado e a gente não vai mais conseguir voar. Pronto, aqui tá. Eu consigo voar normalmente, consigo bater e aí eu vou cair. Agora eu vou tentar voar, eu não consigo. Até se passar o time 200, que aí acabou o time, eu posso voar novamente e cair. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido aprender a fazer o seu personagem a voar. Valeu aí, falou e até o próximo vídeo.